A interação econômica entre os Estados Unidos e a China tem sido caracterizada por tensões crescentes, especialmente em relação às regulamentações comerciais e táticas financeiras. A administração Trump adotou uma abordagem protecionista, visando fortalecer a economia americana e proteger os setores domésticos. Essa estratégia envolve a imposição de tarifas significativas sobre as importações chinesas, incluindo planos para uma tarifa padrão variando de 10% a 20% em todas as importações e até 60% em produtos chineses. Em retaliação, a China executou 3 ações principais. Limitações de exportação. No início de janeiro de 2025, o Ministério do Comércio da China propôs novas restrições de exportação direcionadas a tecnologias essenciais para a fabricação de componentes de baterias e processamento de minerais críticos como lítio e galho. Essas medidas são projetadas para fortalecer a dominância da China na cadeia de suprimento global de baterias e no processamento de minerais críticos. A China desempenha um papel fundamental na cadeia de suprimento de lítio, controlando aproximadamente 72% da capacidade de refino de lítio do mundo em 2022. Essa dominância é ainda mais enfatizada pelos investimentos substanciais da China em recursos de lítio globalmente, incluindo aquisições significativas em países como Chile, Canadá e Austrália. As restrições propostas de exportação podem representar desafios significativos para os produtores ocidentais de lítio, que dependem da tecnologia chinesa para a produção de produtos químicos de lítio. Além disso, essas restrições podem afetar os planos de expansão global de grandes fabricantes de baterias chineses, como a Celgone e a Eve Energy. Iniciativas de dolarização. A China tem promovido ativamente o uso internacional de sua moeda, o Renminbi, RMB, como parte de uma estratégia mais ampla para reduzir a dependência do dólar americano e afirmar uma maior independência financeira. Essa iniciativa gerou uma transformação notável na composição da moeda do comércio transfronteiriço da China. Em 2010, o RMB representava menos de 1% das transações globais da China, enquanto cerca de 83% eram conduzidas em dólares americanos. No entanto, ao longo da última década, medidas políticas significativas e acordos internacionais impulsionaram a proeminência do RMB. Em março de 2023, pela primeira vez, o RMB superou o dólar nas transações transfronteiriças da China, alcançando uma participação de 48,4% em comparação com 46,7% do dólar. Essa tendência continuou e até março de 2024, mais da metade, 52,9% dessas transações foram liquidadas em RMB. Os esforços da China para globalizar sua moeda envolvem várias ações estratégicas, incluindo o estabelecimento de acordos de swap de moedas com mais de 40 países, facilitando liquidação de comércio em RMB e reduzindo a necessidade de moedas intermediárias como o dólar. Além disso, o sistema de pagamento interbancário transfronteiriço, GINAICPS, lançado como uma alternativa à rede SWIFT, permite pagamentos internacionais baseados em RMB de forma segura e eficiente. Essas iniciativas visam posicionar o Renminbi como uma alternativa viável para o comércio global e as finanças, especialmente em regiões onde a China tem fortes laços econômicos. O Oriente Médio e várias nações africanas adotaram cada vez mais o RMB para o comércio bilateral. Essa mudança foi acelerada pelas tensões geopolíticas e sanções sobre transações denominadas em dólar, especialmente após a exclusão da Rússia do SWIFT em 2023. O comércio entre China e Rússia viu mais de 70% das transações liquidadas em RMB, destacando seu papel crescente no comércio regional e global. A China também capitalizou sua dominância em indústrias críticas como energia e commodities para incentivar acordos comerciais denominados em RMB
com grandes nações exportadoras de petróleo, incluindo a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, abrindo caminho para vendas de petróleo denominadas em RMB. Esses acordos não apenas fortalecem os laços econômicos, mas também diversificam os métodos de pagamento nos mercados globais de energia, reduzindo a dependência do sistema de petrodólar. Apesar desses avanços, o uso global do renminbi permanece modesto em comparação com o dólar, que continua dominando as reservas internacionais e os mercados financeiros. Em 2024, o RMB representava cerca de 3,5% das reservas globais, enquanto o dólar mantinha uma participação dominante de 58%. Fatores estruturais, incluindo o controle rigoroso de capitais pela China e a limitada transparência dos mercados financeiros, apresentam desafios para a maior internacionalização do RMB. Redução das holdings de títulos do Tesouro dos Imunas 5 Aro. A China tem diminuído de forma constante suas participações em títulos do Tesouro dos Cipuais, como parte de um plano maior para diversificar suas reservas de câmbio e reduzir a exposição a ativos denominados em dólares americanos. Desde o início de 2024, a China cortou suas holdings líquidas de títulos do Tesouro dos Aeronations em mais de 21 bilhões de dólares. Essa ação alinha-se com os esforços de dolarização da China e indica preocupações sobre a viabilidade de longo prazo da dívida dos EUA. Neste vídeo, vamos aprofundar o recente padrão de desinvestimento da China em suas holdings de títulos do Tesouro dos QEU e avaliar seus efeitos sobre a economia e as políticas dos EQUPA. Explore a nova estratégia do Japão em relação à venda de seus títulos do Tesouro dos II e suas consequências mais amplas. A venda de títulos do Tesouro dos Estados Unidos por parte da China fez com que a posse de títulos caísse para 76,1 bilhões, o menor nível desde fevereiro de 2009. Essa queda faz parte de uma tendência maior, com a posse chinesa caindo cerca de 42% desde o pico de os 1,32 trilhões em novembro de 2013. Essa redução planejada está alinhada com os objetivos da China de diversificar suas reservas de câmbio e reduzir a dependência de ativos denominados em dólar americano. Analistas da ANZ Research destacam que os bancos chineses reduziram seus ativos em dólares americanos em 22% desde o pico de 2021, indicando uma mudança para o uso crescente da moeda local no comércio internacional, visando aumentar a independência da política monetária e lidar melhor com as flutuações das taxas de câmbio. Ao longo das últimas 2 décadas, a posse de títulos do Tesouro dos Equairo pela China passou por mudanças significativas, refletindo mudanças nas estratégias econômicas, condições do mercado global e fatores geopolíticos. O investimento da China em títulos do Tesouro dos Elevares começou a aumentar notavelmente no início dos anos 2000, atingindo um pico de cerca de 1.316 trilhões em novembro de 2013, impulsionado pelos grandes superávites comerciais da China com os Estados Unidos, resultando em reservas substanciais de dólares americanos que foram então investidas em dívida do governo dos Estados Unidos. No entanto, desde 2013, essas posses começaram a diminuir gradualmente. Em outubro de 2024, as posses da China haviam caído para os 76,1 bilhões de dólares, o menor valor desde fevereiro de 2009, representando uma queda de 42% em relação ao pico de 2013. A redução da posse de títulos do Tesouro do Senaero pela China é influenciada por vários fatores estratégicos, incluindo a diversificação das reservas de câmbio. As reservas de câmbio da China, as maiores do mundo, totalizavam cerca de os 3,22 trilhões de dólares em dezembro de 2024. Historicamente, uma grande parte dessas reservas foi mantida em ativos denominados em dólares americanos. Em 2014, cerca de 58% das reservas da China estavam em dólares americanos, contra 79% em 2005, mostrando uma diversificação gradual.
Essa estratégia visa reduzir os riscos relacionados à concentração de moedas e melhorar a segurança e a rentabilidade dos investimentos da China. A independência da política monetária, por sua vez, permite que a China tenha mais flexibilidade em sua política monetária, pois, ao diversificar suas reservas, pode gerenciar melhor sua moeda, o yuan, e manter a estabilidade econômica. Isso permite uma resposta mais eficaz às condições econômicas domésticas, sem ser fortemente influenciada pelas decisões de política monetária dos Estados. Além disso, há preocupações sobre a sustentabilidade da dívida pública dos Estados Unidos, que tem aumentado, ultrapassando os 33,4 trilhões em 2023, um aumento de 9 vezes desde 1990. Essa crescente dívida levanta preocupações sobre a estabilidade e a segurança dos investimentos em títulos do Tesouro dos Estados. A redução dos títulos do Tesouro dos Estados pela China, que caiu 42% desde o pico com 1,32 trilhões de yuan em 2013, reflete receios sobre o tamanho crescente dos títulos do Tesouro dos Estados e os riscos associados a isso. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão e os Estados Unidos mantêm uma forte aliança, reconstruindo-se após as destruições causadas pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Nas décadas seguintes, o Japão se tornou um dos maiores detentores estrangeiros de títulos do Tesouro dos Estados, geralmente ficando atrás apenas da China. No entanto, dados recentes mostram uma queda significativa na posse de títulos do Tesouro dos Estados pelo Japão, com uma redução superior a 21% desde 2020. De forma semelhante à China, o segundo maior detentor, o Japão diminuiu seus ativos em títulos do Tesouro dos Terceiros em 44% desde 2013. Nos últimos 3 meses, o Japão vendeu 61 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Terceiros, enquanto a China reduziu suas posses em os 51,3 bilhões de dólares. Esses números demonstram uma tendência crescente de ambos os países em desinvestir na dívida dos US. Essas ações significativas têm repercussões sérias para a economia dos Estados e o sistema financeiro global, aumentando as preocupações sobre as políticas econômicas dos Estados, possíveis mudanças nas taxas de juros e a continuidade do domínio do dólar como a principal moeda de reserva mundial.